Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você aqui nesse sábado pela manhã. Aliás, nesse sábado pela manhã será em dose dupla. Agora estou com você aqui no Ave Mais. E daqui a pouco, 10 horas, lá no Atenção Vascaínos, no Faísca Tá On. Um Faísca Tá On Live, que daqui a pouco eu compartilho com vocês uma surpresa. Enfim, estamos aqui sempre em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Com todos os estaduais aí a pleno vapor, você não vai deixar de tentar fazer uma graninha nesse final de semana. E a 1xBet dá para você que é membro ou para você que está assistindo esse vídeo a possibilidade de dobrar a sua primeira aposta até o valor de R$ 1.530. No link fixado aqui embaixo no chat, você entra, faz o seu cadastro, digita a palavra Vascaínos e você terá aí a possibilidade de dobrar a sua primeira aposta. Pensou em aposta? Pensou 1xBet, um parceiro aqui do canal Ave Mais e também do canal Atenção Vascaínos. Pois bem, torcedor, amanhã é dia de guerra, amanhã é dia de jogo grande. E quando a gente fala guerra, ninguém aqui está querendo remeter à briga, à violência. A guerra se resume lá dentro de campo. E olha que o pior momento do Vasco não poderia ter uma equipe que perdeu a confiança. E não é para menos. Você abrir a tabela do Campeonato Carioca, enxergar o Vasco na 7ª posição, incomoda muita gente. Sabe, torcedor, fica difícil você ter a real noção do que o futuro nos reserva daqui para frente. Será que teremos mais um ano de sofrimento? Será que teremos mais um ano de ranger de dentes? Ninguém aguenta mais isso. Ontem à noite, no News, o Flávio trouxe aí a informação e deu vários indícios que a relação do futebol, das pessoas que comandam o futebol, com a SAF não está legal. E não tem como estar mesmo, né? A maneira que essa SAF do Vasco é conduzida é algo que me deixa extremamente triste. Eu jamais imaginei que depois do Vasco ter o profissionalismo empregado no seu futebol, a gente passaria ainda por tanto sufoco como vem passando. Enfim, para quem me conhece, sabe que eu não gosto de ficar falando sobre isso. O que eu gosto realmente é isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu gosto de falar. Só que, infelizmente, nos últimos dias, a gente quase que priorizou apenas falar do que será feito e do que pode ser feito para tirar o Vasco dessa situação. E mesmo assim, torcedor, hoje vou trazer para você aqui nesse sábado pela manhã o que eu imagino de time do Vasco para esse confronto aí contra o Flamengo amanhã. Eu acredito que o técnico Ramon Dias tem que ser adepto de 3 zagueiros. E isso não só para o jogo contra o Flamengo. Eu acho que para a temporada toda. Como nós temos bons zagueiros à disposição e não temos bons jogadores do meio para frente à disposição, eu acho que a gente tem que aí priorizar o nosso sistema defensivo e tentando fazer algo com que algumas peças que funcionavam ano passado em algumas funções possam elevar essa ofensividade no Vasco no dia de amanhã e no decorrer aí do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil que está batendo a porta. Porque se a gente ficar esperando os reforços até a galera lá assinar, carimbar, mandar para o cartório, voltar, pergunta para o Papa, pergunta para todo mundo se pode contratar ou não, a gente vai sofrer demais. Então, torcedor, o que eu imagino da equipe do Vasco para amanhã, e eu vou tentar trazer a prancheta aqui para ilustrar para você. Pois bem, eu acredito que o Vasco tem que vir com 3 zagueiros, e esses 3 zagueiros não tem muito o que mexer. João Vitor, Medel e Léo. Aí vem uma mudança e algo que eu fico com dúvida. Aliás, eu tenho 2 dúvidas nessa equipe do Vasco. A lateral direita, eu tenho dúvida entre o Rojas e entre o Paulo Henrique. E por que eu tenho essa dúvida? Se for para jogar com o Paulo Henrique, 3 zagueiros tranquilo, com o Paulo Henrique atacando bastante esse espaço aqui, tendo a tranquilidade que o João Vitor é rápido o suficiente para fazer essa cobertura aqui. Agora, se optar pelo Rojas, o que eu imagino? Libera bem o Piton para chegar aqui no fundo,
para a gente poder ter aquilo que melhor funcionou ano passado no Vasco, que eram as chegadas do Piton no fundo com a sua qualidade para o cruzamento na cabeça do Verratti. Então, o Rojas fecharia aqui, junto com o João Vitor, com o Medel, e o Léo ia fazer essa lateral esquerda quando o Vasco estivesse com a posse. Libera o Piton para arrastar e o Léo cai para o lado de cá com o Rojas segurando aqui. Então eu vejo que isso é algo que pode ser trabalhado para o jogo de domingo. Então essas duas opções. Meio de campo, Zé Gabriel, Jair e Payet. Eu acho que isso a gente está fechado, não tem muito o que correr. O Zé Gabriel é ainda nesse elenco do Vasco o que o melhor desempenha essa função de primeiro volante. O Praxedes não tem a mínima condição de jogar nessa equipe do Vasco no momento, passa por uma fase terrível. Aliás, eu não sei se ele vai ter condição de voltar a atuar em bom nível com a camisa do Vasco perante aquilo que a gente está vendo. O Jair, para controlar mais o jogo, ficar mais com a bola, que é o que ele sabe fazer, e o Payet flutuando aqui na frente, principalmente pela qualidade dos nossos jogadores defensivos, deixar o Payet mais descansado. E agora aqui na frente, já que eu estou com 3 jogadores aqui, 5 nessa região, sobram 2 vagas. Uma vaga é do Verratti, obviamente, que não passa por um bom momento. E aí, torcedor, esse atacante ao lado do Verratti, essa aí eu não tenho, mas eu não tenho a mínima convicção de quem poderia exercer essa função ao lado do Verratti. Eu acho que se o Vasco fosse uma equipe que tentasse ficar com a bola, mastigar a bola, com Jair, com Payet, com Piton, tendo essa qualidade sem acelerar muito, eu acho que esse parceiro do Verratti poderia ser o Ryan, como um segundo atacante, sabe? Pressionando essa zaga do Flamengo lá, criando um desconforto. Como foram os minutos finais da partida contra o Bangu, em que o Ryan acabou jogando ao lado do Verratti. Só que eu também entendo que futebol se faz pelas beiradas. Então o Vasco teria pouca força pela beirada, principalmente se ele optar pelo Rojas do lado direito. Se ele optar pelo Paulo Henrique, até o Vasco vai ter uma boa força pelo lado direito, porque o Piton não é um jogador de força. O Piton é um jogador de chegar na linha de fundo num jogo apoiado. E daí as outras opções que a gente tem, a gente já sabe que ultimamente não dão resposta positiva nenhuma. Temos o David, temos o Serginho, temos o Rossi e temos o Eric Marcos. Se não for o Ryan, pela minha escala aqui, teria que ser ou o David ou o Eric Marcos. As últimas opções que eu colocaria seriam o Serginho e o Rossi. Eu sei que muita gente vai discordar, eu sei que o torcedor está irritadíssimo com o David, eu também estou, mas eu acho que é um jogador que a gente tem que tentar um pouquinho mais. Não vamos abrir mão do David tão cedo. Lembro aqui, por exemplo, alguns jogadores a gente abriu mão cedo e depois teve que recuperar. Eu acho que o Zé Gabriel foi o principal indício desse jogador. Paulo Henrique foi outro. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Quem sabe num jogo grande, num clássico, ele fazer uso da sua força aí ao lado do Verratti. Mas volto a falar, eu não tenho convicção desse parceiro ao lado do Verratti. O que eu tenho convicção é que, se ele optar pelo Rojas, se ele fizer com 3 zagueiros, se ele liberar o Piton, há algo de interessante que dá para ser trabalhado. E outra coisa, o Vasco fica com uma bola aérea defensiva e ofensiva excelente. Você imagina, torcedor, dentro da área buscando um cabeceio. Verratti, Léo, João Vitor, Rojas, Zé Gabriel, fica encorpado a equipe do Vasco. E bola aérea a gente sabe que define muitos jogos. Mas isso é na mão do Ramon e do Emiliano. E eu espero que eles consigam fazer um bom trabalho nesse domingo, coisa que não fizeram no último jogo contra o Nova Iguaçu, e eles sabem disso, tanto que o Emiliano pediu desculpas para o torcedor vascaíno. Eu respeito muito o que eles já fizeram pelo Vasco, só que não são imunes a críticas. Claro que com esse elenco fica difícil. Ganhar do Flamengo, muito difícil. Ganhar do Fluminense, muito difícil. Mas para ganhar do Nova Iguaçu e do Bangu, mesmo com os erros de arbitragem, o Vasco tem a obrigação de fazer isso. Torcedor, te encontro daqui a pouquinho, lá no Atenção Vascaínos,
Uma entrevista ao vivo com 2 jogadores que jogaram esse Clássico dos Milhões e foram vencedores com a camisa do Vasco. 2 campeões brasileiros, 2 campeões da América. O Maricá e o Nelson. Uma resenha leve, uma resenha bacana, relembrando esses momentos e o que os dois acham desse momento do Vasco. Quero muito a participação de vocês pelo chat, interagindo com a gente, que é uma live, então não tem nada gravado. Daqui a pouco a gente se encontra lá no Atenção Vascaínos, 10 horas. Conto com a participação de vocês, deixe seu like, compartilha e vai chamando a galera daqui a pouco lá para Atenção Vascaínos. Abraço, galera!